Um bom dia com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muito amor no coração e respeito por você que tem sempre nos acompanhado em nossas transmissões que eu, pastor Isaías, fundador do Ministério Comunidade Evangélica Manancial de Bênçãos, entro na sua casa, na sua empresa, com a permissão do Divino Espírito Santo, com mais um momento de fé. Meus amados, eu quero desejar a você um sábado muito especial. Quero pedir a Deus que Deus te honre muito, que Deus estenda a mão sobre a sua vida, que Deus faça uma grande obra na sua vida. Eu quero pedir a Deus que este sábado para você seja um sábado maravilhoso. Olha, nesta manhã, enquanto eu orava a Deus, às 6 horas da manhã, logo depois da oração, a oração da fé, a oração do trabalhador, eu fui para o joelho orar e Deus colocou algo em meu coração. E Deus mandou dizer para você que tem me acompanhado, para você que tem estado junto conosco em nossas transmissões, nossas lives, que existe uma coisa que é um grande tesouro na vida das pessoas. Um desses tesouros chama fidelidade a Deus. Outro desse tesouro chama-se honestidade. Ser honesto, ser fiel a Deus, abre portas tremendas para você. E o Senhor me deu como base duas palavras, dois capítulos do livro de Jeremias. Jeremias 39, versículo 11 e versículo 12 diz assim: Jeremias 39, 11 e 12. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, capitão da guarda, dizendo: Toma-o e põe sobre ele os seus olhos, e não lhe faças nenhum mal. Antes, como ele te disser, assim procederás. Assim procederás com ele. Capítulo 40, versículo de número 4 e 5. Capítulo 4. Agora, pois, eis que te soltei, hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem, e eu velarei por ti. Mas se te não apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti. Para onde parecer bom e reto aos teus olhos, que vás, para ali vai. Amados, por causa da integridade de Jeremias, por causa da fidelidade de Jeremias, por causa da sua honestidade, Jeremias passou um tempo muito grande de sofrimento. E eu sei que você que tem me acompanhado, você que tem ouvido minhas mensagens, talvez há dias que você diz no seu coração: Pastor Isaías, por que tanta injustiça? Por que a gente que tenta fazer o bem, andar honestamente, a gente, hora e meia, pastor, a gente é atingido por falsidades, a gente é atingido por tanta infidelidade das pessoas, tantas traições de amizade, pessoas que nos abandonam? Pastor, é tão difícil a gente ser honesto. Amados, pode ser difícil você ser honesto, pode ser difícil você ser fiel a Deus, mas é o ideal. É o que Deus espera de todos aqueles que fazem menção do seu nome. Jeremias, por causa de uma profecia, que ela não saiu da boca dele pela primeira vez, essa profecia, vários profetas haviam profetizado o cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico ia ser um cativeiro que ia tocar na alma do povo de Israel. Por causa da sua idolatria, da sua apostasia religiosa. E Jeremias foi a última voz profética, o último profeta que enfatizou esse cativeiro. E por causa desse cativeiro, Jeremias foi escarnecido, escarneciam dele, riam dele, zombavam dele. Por causa desse cativeiro, Jeremias apanhou de um falso profeta chamado Hananias. E Jeremias até disse no capítulo 28 para este profeta: porque você conduziu o povo de Deus ao erro, à mentira, falando falsidade para eles, ensinando mentira, esse ano, Hananias, você vai morrer. E naquele ano, esse falso profeta morreu. Antes do cativeiro, naquele ano, o profeta Jeremias morreu.
E ele morreu. Mas Jeremias, no capítulo de número 29, Jeremias manda uma carta aos exilados em Babilônia, falando para eles não diminuírem lá dentro. O cativeiro aconteceu. Jeremias, eles ficaram furiosos com Jeremias porque Jeremias foi um profeta que ele dizia: não resista a Nabucodonosor, se rendam a ele. Esse cativeiro, ele está decretado por Deus. Então, entregue-se a ele, rei, entregue o senhor, entregue a rainha, entrega toda a casa real. Se rendam, porque vocês vão para a Babilônia, mas vocês vão viver. Mas se resistir, vocês vão morrer. Jeremias foi lançado num calabouço. Jeremias, ele foi lançado numa cisterna onde só tinha lama. E ele foi atolado até o joelho, até a altura da cintura, que só tinha lama. Jeremias passou muito tempo naquele lugar fétido, úmido, com insetos, correndo o risco de adoecer ali dentro, por causa da sua profecia. Por causa da sua profecia, zombavam dele. Por causa da verdade de Deus na sua boca, zombavam dele, escarneciam dele. Humilharam Jeremias. Mas o que acontece com Jeremias? Quando Jeremias passou tempos e tempos de humilhação e sofrimento, tempos e tempos de dor, meu amado, o dia que Nabucodonosor invadiu Judá e Jerusalém e levou todo o povo cativo, chegou nos ouvidos do povo de Judá o seguinte: Nabucodonosor mandou que o capitão do exército, o capitão da guarda, que ele poupasse a Jeremias. Nabucodonosor ouviu dizer que tem um profeta nessa cidade de verdade. Nabucodonosor é adorador de demônios. Mas a palavra do que Jeremias falava chegou lá em Babilônia. E chegou em Babilônia e Nabucodonosor entendeu que Jeremias estava falando algo da parte de Deus. Não resista, Nabucodonosor. Se entregue a ele. Esse cativeiro, ele foi decretado por Deus. Não é porque Nabucodonosor engrandeceu tanto, ele se tornou senhor de tantos reinos na terra. Não. Porque Deus havia decretado aquele cativeiro. Porque se Deus quisesse, Deus livrava. Então, quando eles invadiram Judá e Jerusalém, Jeremias estava comendo pão velho e bebendo água dentro de um poço, dentro de uma cisterna que só tinha lama. Então o capitão chegou, tirou Jeremias dali, mandou dar um banho e falou: ninguém toca neste homem, porque este homem está protegido pelo rei Nabucodonosor. Mas a proteção não veio de Nabucodonosor, veio de Deus. Porque, amados, você como servo de Deus, todo dia você é afrontado e confrontado. Você é colocado em situações para você poder provar para Deus, para a sociedade, que é possível você viver num mundo de pecado, de erros, mas incontaminável. É possível você viver no meio de uma sociedade, no meio de uma geração corrompida, mas com integridade. E Jeremias, ele foi poupado, ele foi guardado. Nabucodonosor diz: coloque os olhos sobre esse homem, proteja ele. Enquanto o exército estava matando, queimando Judá e Jerusalém, Jeremias estava debaixo da mão do capitão da guarda, que falou: guarde esse homem, segure ele, não deixa ninguém tocar nesse homem. Esse homem, ele está guardado pelo rei Nabucodonosor, protegido pelo rei Nabucodonosor. Jeremias viu todos aqueles que se levantaram contra ele. Jeremias viu o rei sair acorrentado em cadeias, fugiu, mas pegaram ele. Jeremias viu todos aqueles profetas, falsos profetas, serem mortos. Jeremias viu seus inimigos sendo destruídos diante dos seus olhos e uma mão confortava dizendo: dai água para ele, troque as vestes dele, dá um banho nesse homem. Esse homem é um homem que está protegido pelo rei Nabucodonosor. Acabou. Então, esse capitão disse para ele: Jeremias, você agora, você pode escolher. Ou você vai comigo,
Ô Jeremias, toda a terra está diante de você. Você recebeu uma anistia do rei Nabucodonosor. Você pode ir para a Babilônia, ou você pode escolher ir para qualquer lugar que você quiser. Jeremias, então, amados irmãos, ele teve uma grande recompensa. O que eu quero dizer para você é que se um rei ímpio protegeu um servo de Deus, você não acha que Deus vai proteger você? Você não acha que Deus vai honrar você? Você não acha que Deus vai abençoar a sua vida? Você não acha que Deus vai fazer uma obra grande na tua vida? Se um ímpio protegeu aquele que foi fiel a Deus, fiel à palavra, fiel às profecias, sabe por quê? Jeremias teve a oportunidade 3 vezes de mudar a palavra e se corromper e ser protegido pelo homem, mas perderia sua vida depois. Protegido por um homem porque ele falaria aquilo que o homem queria ouvir. Mas ele falou o que Deus mandou falar. E quando aquele rei entrou ali, quando Nabucodonosor tomou Judá e Jerusalém, Jeremias foi recompensado. Você imagina se você permanecer na fidelidade a Deus? Se você permanecer, amado, se você permanecer unido com Deus, se você permanecer honesto, fiel ao Senhor, fiel à palavra de Deus, imagina o que vai acontecer com você. Você agora pode falar assim: olha, pastor, estão fechando portas para mim. Olha, pastor, estão tripudiando sobre a minha vida. Olha, pastor, estão puxando meu tapete. Pastor, eu estou sofrendo afrontas. Eu estou sofrendo tantos problemas. Eu estou passando por tanta luta por causa do nome do Senhor Jesus. Permaneça fiel. Permaneça firme, porque vale a pena. Amados, não apenas viver nessa terra e ser protegido pelo Senhor, ser amparado por Deus, mas quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja, você sabe quem é? Você sabe quem é que vai receber o galardão? Você sabe quem é que o Senhor vai dizer: vinde benditos de meu Pai, para o descanso, para o repouso eterno? Vai ser você que vai andar na fidelidade. É você que anda na honestidade. É você que anda grudado com Deus e que não se vende. Nós vemos que o evangelho está sendo cada dia mais prostituído. Nós vemos que o evangelho, a cada dia, ele está sendo diluído. Nós vemos que a palavra de Deus, ela é pregada para agradar algumas pessoas. Nós vemos que aqueles que eram para ser levantados, que foram levantados para ser a boca de Deus na terra, viraram filósofos. Vivem de filosofias baratas. A palavra é só rosa. Mas eu quero dizer que para você chegar na rosa, você tem que passar pelo espinho primeiro. Para você colher uma rosa, você tem que pegar primeiramente, né, no pé da rosa, onde está o espinho. Então, não adianta, o galho da rosa tem espinhos. Amados, a palavra, viver nesse mundo, é um mundo de espinhos. É um mundo que não é nada fácil você viver nele, mas é a nossa universidade para morar no céu um dia. Por isso Deus manda dizer para você agora, nesse momento, meu filho: sede fiel, sede honesto, sede perseverante. Rompa com as barreiras da impossibilidade. Eu vou estar com vocês. E eu vou recompensar vocês. O Senhor está em busca daqueles que, por mais que as pessoas abandonem por causa da exortação na palavra, por causa do concerto que tem que ser pregado todo dia na igreja, não adianta a gente ir para a presença de Deus e falar: não, eu só quero o melhor, eu só quero coisa boa. A palavra de Deus, ela pode vir do jeito que for, que ela é boa, ela é maravilhosa. E por isso eu quero dizer algo para você nessa manhã, amados: tudo que Jeremias passou, eu e você ainda não passamos. Eu e você talvez não vamos passar, mas esse homem foi fiel. Quando chamaram Jeremias pela última vez para conversar, falaram: Jeremias, fala para nós de verdade, Jeremias. O que é que o Senhor mandou dizer? Ele disse: rei, entregue o Senhor a rainha, toda a casa real, se renda a Nabucodonosor,
Porque vocês não vão escapar das mãos de Nabucodonosor. Porque Deus entregou na mão dele toda a terra. Você imagina? Você faz parte de uma cidade. As pessoas estão ali querendo ouvir de você uma palavra de escape. Porque hoje é assim. As pessoas só procuram um homem de Deus, uma mulher de Deus, querendo procurar um paliativo. Querendo procurar uma solução já para o seu problema. Eu estou passando por um problema financeiro. E aí, se você perguntar para a pessoa assim, você é dizimista ofertante fiel? A pessoa logo torce a cara. Não, peraí, como é que eu vou ser ofertante dizimista fiel se eu estou passando por isso agora? Você está passando agora, mas você tem muitas oportunidades de ser um dizimista e ofertante. Né? Olha, você tem zelado pela sã palavra de Deus. Olha, peraí. Nós estamos vivendo numa sociedade corrompida, onde que um está dando tomo no outro, e por isso você vai dar também? E por isso você vai ser desonesto também? Você tem levado com fidelidade a palavra de Deus? Você tem sido um bom evangelista? E aí a pessoa olha e fala assim, peraí, ninguém está querendo ouvir a palavra de Deus. Na época de Jeremias também não. Mas o negócio é o seguinte, muitos são chamados e poucos escolhidos. Isso é o que a palavra diz para nós. E vai chegar um momento que você vai olhar e vai dizer, valeu a pena eu ser fiel. Podem não ter ouvido, podem não ter dado crédito, mas eu preguei. Mas eu falei. Pastor, eu estou andando quase que sozinho, tá? Tá todo mundo me abandonando. Amado, os fiéis da terra são assim mesmo. É melhor você andar com 1, 2, 3 do que você ter uma multidão que não quer Deus. Você ter uma multidão que quer te manter refém na mão deles. Há pastores refém na mão de uma igreja. Há igrejas que estão superlotadas, mas tem um grupinho do seu lado que fica no seu ouvido. Pastor, esse negócio aí de expulsar demônio, sabe? Isso já era, pastor. Nós aí estudamos teologia, nós fizemos escatologia, nós fizemos doutorado, eu sou PhD, eu sou advogado, eu sou médico. Pastor, eu não estou aqui para ficar esse negócio de chamar demônio na minha cabeça, não. Tem muitas igrejas assim. E aí, amados irmãos, o povo tem endemoniado dentro da igreja. E eu vou te falar por que você vê gente endemoniada na igreja. Tem horas que você olha para algumas mulheres que se dizem cristãs evangélicas, você vê a pombagira na cara delas. Você lida com alguns homens na igreja que eles não se convertem. Às vezes a mulher está em casa e está paquerando dentro da igreja, é batizado nas águas, é casado. Nós vemos pessoas que não têm fidelidade com Deus e a pessoa quer andar à la vontade. E a obra de Deus para andar com Deus não é à la vontade. Você tem uma liberdade controlada. O cavalo tem uma liberdade para poder ir, mas tem um freio para poder conduzir ele. E para fazer ele parar também na hora certa. Assim é o nosso Deus. Nós somos como um cavalo com cabresto. Né? A gente tem uma liberdade, mas é uma liberdade controlada. Nossa liberdade não dá direito a gente prostituir, de adulterar, de dar tombo nos outros, de ser infiel com as pessoas, de trair a amizade das pessoas, de trair a família. Não dá direito para isso. Nós temos que ser diferente. Porque o puro com o impuro não se mistura. Água e óleo não se mistura. E eu quero falar para você, tem muita gente que está quer se tornar um cristão evangélico para ser adorado. O único que tem que ser adorado é Deus. O único que tem que aparecer na mídia é Jesus. E ele é o que menos está aparecendo. O Espírito Santo, então, menos está aparecendo. Como que o Espírito Santo vai aparecer? Através das suas atitudes. E nós estamos vendo a atitude de crente amado vergonhosa. Nós estamos vendo a atitude de pessoas que estão dentro da igreja que estão a lástima. Nós estamos vendo pessoas que estão dentro da igreja e não dá nenhum testemunho verdadeiramente que agrada a Deus. Vou dizer para você, vale a pena. Vai valer a pena. Deixem falar de você o que quiser. Deixem menosprezar sua palavra. Deixem menosprezar sua vida. Dizer que você é um miserável. Dizer que você não tem nada, que Deus não está contigo. Se você tem a consciência que você está fazendo as coisas para Deus, no final da história, Deus vai deixar bem claro quem é Ele na sua vida e quem é você para Ele. Vai deixar bem claro. O que a gente não pode é ser um Maria vai com as outras. Porque o outro lá está fazendo errado, eu vou fazer também. Porque o outro lá está fazendo assim, deu certo, eu vou fazer também. O evangelho não é um método de coisa que dá certo. O evangelho é algo certo, exato.
É a medida certa. Não é você fazer algo que eu vou fazer isso que vai dar certo. Não. É você fazer algo que é certo. E o certo é você pregar a palavra de Deus como Deus quer que ela seja pregada. Se crer na palavra de Deus, for batizado e perseverar até o final, vai ser salvo? Aleluia. Mas a palavra de Deus diz, se não crer, se não for batizado, já está condenado, acabou. Não tem outro caminho. Então, não adianta a gente querer diluir a coisa. Eu não estou no altar de uma igreja para poder ser adorado por ninguém. Eu não estou no altar de uma igreja para poder olhar e falar assim, esse é o cara que eu quero seguir. Você tem que seguir Jesus. Porque o Senhor usa a minha boca. O Senhor me usa como instrumento para falar para você, mas quem tem que ser seguido é Jesus. E muitas pessoas não seguem. Muitas pessoas não se tornam discípulo. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela entra em nosso coração e nos transforma, a gente se torna um discípulo de Cristo. Aliás, discípulo e seguidor é diferente. O seguidor, ele só vai atrás do pão. Ele só vai atrás do peixe. Mas o discípulo não, o discípulo fica. O discípulo é aquele que é transformado, lapidado e que fica firme na palavra. E a gente tem, amado irmão, que pegar a palavra de Deus e falar, Senhor, é essa que eu quero. Olha, hoje o lombo está doendo, mas Senhor, eu tenho certeza que eu vou passar o bálsamo nele. Amado Jeremias, ele passou pelas piores provações que você pode pensar na vida, mas no final das contas ele foi exaltado. Se Nabucodonosor exaltou Jeremias, imagina o que Deus vai fazer com você se você permanecer fiel até o final dessa história. Hein? Olha bem a recompensa. Eu quero só ler para você aqui algo. Eu gosto muito de ler. E algum tempo atrás eu adquiri um livro. E esse livro, o título dele é A Dor da Liderança. Esse livro é maravilhoso, A Dor da Liderança. Se você puder, baixa aí onde que você estiver, né? Aí você tem condições aí pela internet. Mas nesse livro tem uma frase que diz assim: não se trata de tentar provocar problemas, enquanto você for honesto e articular aquilo em que você acredita como verdadeiro, alguém, em algum lugar, tornar-se-á seu inimigo, goste você ou não. E isso é uma grande verdade. Você está pregando a palavra de Deus como ela está escrita, muita gente se revolta. Por que se revolta? Revoltaram contra Jesus também. Os religiosos se revoltaram contra ele. Os religiosos levaram ele ao Calvário, mas eles não levaram ao Calvário porque ele tinha poder para isso, não. Jesus, ele veio para passar por aquele momento. Foi Deus quem sacrificou seu filho. Não foi os romanos, não foi os fariseus, não foi os saduceus, não foi os bandidos da época, não. Quem sacrificou o próprio filho por nós foi o próprio Deus, foi o próprio Pai. Ele deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Olha só que coisa linda. Então, permanecer firme na palavra de Deus, permanecer firme nos caminhos do Senhor, no final das contas, você vai adquirir, você vai receber a coroa da vida. A coroa da vida vai ser entregue só para aqueles que saírem desse plano e for morar na cidade celestial. Aquele que o Senhor escolher. Talvez você não tenha ouvido mais falar com muita facilidade de salvação. Talvez você não tenha ouvido falar com muita frequência de arrebatamento da igreja. Porque a pessoa está pregando arrebatamento da igreja para parecer sábio na palavra. Mas às vezes a pessoa prega, mas está agindo errado. O próprio pregador, ele não dá valor à palavra que ele está pregando. Então, o que eu quero dizer para você nessa manhã? Jeremias foi enfático em falar sobre o cativeiro. Ele não negou a fé, ele não diluiu a palavra de Deus. É 880, acabou. O povo gostou? Não. O povo adorou? Não. Mas no final das contas, Nabucodonosor era o rei mais poderoso na terra. Mais poderoso na terra. Na época de Nabucodonosor não havia nenhum conquistador igual a Nabucodonosor. Depois passou-se por Alexandre o Grande, que também não teve a mesma ênfase e acabou bem mal também. Mas, quando nós olhamos para Nabucodonosor, esse homem era famoso em toda a terra. E esse homem olhou para um profeta rejeitado, humilhado, machucado, ferido e disse: põe a mão sobre ele, proteja ele, guarde ele e fala para ele: ele pode vir morar na Babilônia,
Ele pode ir para o Egito, ele pode ir para onde ele quiser. Ele tem toda a terra diante dele. Sabe, amado? Às vezes eu fico triste de ver crente achar que ele não tem nada, que ele é um miserável. Ele se vitimiza tanto que ele mesmo se diminui. Você não tem ideia de quem você é. Só para a gente poder ir finalizando essa palavra, presta bem atenção. Elias viveu nessa terra, num rancho de profeta, aonde eles viviam de uma forma muito humilde. Eles abnegaram, abriram mão de dinheiro, de riqueza. E nós vamos ver que o próprio Naamã, ele foi falar com Eliseu uma época de escassez. Uma época, Eliseu estava num dos ranchos dos profetas, na escola de profeta, e Naamã chegou com o que Naamã levou para dar para Eliseu de oferta, era equivalente em quase 12 milhões hoje na nossa moeda. 12 milhões. Eliseu não pegou nada de Naamã. Nada de Naamã. Então você imagina, Eliseu era um homem que ele tinha relacionamento com os reis. Eliseu era um homem cheio de Deus, cheio do poder de Deus, usado em revelação, usado em cura, usado em prodígios, maravilhas. Elias andava a pé, mas na hora que o Senhor falou, Elias, vem embora, o Senhor mandou uma carruagem com cavalos de fogo para buscar Elias aqui na terra. Pastor, eu estou lutando para comprar um carro que não sei o que. Tá não, irmão, tá não. A hora que você passar perto de uma concessionária, olhar o carro, ver o preço dele, o parcelamento dele, e falar, Deus, é isso o carro. Você sabe por quê? Os megas empresários desse mundo abriram suas empresas, mas tudo é de Deus. Se Deus quiser passar a régua aqui agora, se Deus quiser passar sua máquina espiritual aqui agora e limpar tudo, tornar isso num monturo de terra inabitável, Ele faz. Ele faz. Porque Ele é Deus. Tudo é dele. Tudo que está aqui nessa terra é emprestado. Nós somos filho dele. Ele é nosso pai. Então, peça ao pai. Ele vai te dar. Mas para ele te dar, para ele te dar, você vai ter que ser fiel, honesto e entender uma coisa. Ele me escolheu para ser diferente. Ele me escolheu para fazer diferença. E assim será na sua vida. Nesta manhã de sábado, eu quero fazer uma breve oração com você, pedindo a Deus que Deus abençoe você e toda a sua casa. Ele já abençoa. Ele não vai abençoar, Ele já abençoa. Porque Ele é o Senhor da nossa vida. Amém? Vamos orar? Você que pode? Aí ligadinho no seu trabalho, andando para lá e para cá, seu fone de ouvido aí, né? O Senhor está te encontrando agora, está te visitando agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã, Senhor, de sábado, eu sei que tem muitas mães lutando em casa para manter sua casa limpa, para deixá-la, meu Pai, um brinco como elas gostam. Eu sei, meu Deus, que tem pessoas que estão na igreja, outros estão evangelizando, outros passeando, outros no shopping da cidade, outros, ó Deus, resolvendo questões, meu Pai, de família. Mas eu quero pedir que nessa manhã, onde essa palavra estiver chegando, essa pessoa que tem coragem, meu Pai, de compartilhar essa palavra, quero pedir a Ti que o Senhor derrama Teu azeite, meu Pai, sobre essas vidas, abençoa. Dai a eles, ó Deus, força, que eles perseverem, meu Pai, na Tua presença, que eles possam, meu Pai eterno, Senhor, sentir abraçados pelo Senhor, pela Tua graça, porque Tu és o Deus das causas impossíveis. E nessa manhã, nós decretamos, meu Pai, a vitória do povo de Deus. E eu te peço, aquele que por algum motivo vendeu a sua fé, negociou a sua fé, o seu chamado ministerial, que nessa manhã ele venha, meu Pai eterno, acordar para a vida, Senhor, entender que ele não pode vender, ele não pode negociar o que não é dele, foi Deus quem deu. E eu te peço, meu Pai, que nesta manhã o teu nome seja glorificado e exaltado. E só você que crê no poder de Deus, diga amém, diga graças a Deus e tenham todos um ótimo dia. Amados, se Jesus permitir, entre 2h40 às 15 horas, entre 2h40 às 15 horas, eu estarei ministrando uma palavra à tarde. Que Deus te abençoe muito. Fiquem todos na paz do Senhor. Tenham todos um ótimo sábado, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.